Hoje, grande parte da infância acontece através de uma tela. Crianças aprendem, se divertem, conversam e crescem conectadas, mas quando tudo isso acontece, muitos riscos passam despercebidos. E talvez o mais assustador seja justamente isso. Essas violências nem sempre deixam marcas visíveis. Elas acontecem silenciosamente, dentro de jogos, aplicativos, redes sociais e muitas vezes dentro das próprias casas. A internet deixou de ser apenas entretenimento. Hoje ela faz parte da forma como crianças e adolescentes vivem, aprendem e se relacionam. E isso trouxe muitos avanços. A tecnologia aproxima pessoas, facilita o acesso à informação e cria novas formas de comunicação. Mas, ao mesmo tempo, esse ambiente também criou vulnerabilidades que antes não existiam. O ECA, então, originariamente não previa questões que tratassem especificamente de questões de internet, de redes sociais e desse espaço, desse ambiente mais virtual. E justamente por isso surgiu a necessidade de atualizar essa proteção. Hoje, crianças entram na internet muito cedo e quase sempre com acesso ilimitado. Jogos online, aplicativos, plataformas de vídeo, salas de bate-papo, tudo isso parece normal, porque já virou parte da rotina. O problema é que a gente não sabe quem está do outro lado da tela, né? Quando se fala em violência contra crianças e adolescentes, muitas vezes a gente só pensa em agressões físicas. Mas no ambiente digital, a violência também pode ser psicológica. Humilhações, ameaças, exposição, manipulação emocional e muitas vezes isso começa como uma simples brincadeira. As principais violações de direitos, elas envolvem muito mesmo as fragilidades da criança e adolescente. Então, por exemplo, pode começar com o cyberbullying, que é aquela conduta sistemática, repetitiva, que causa ali aquele prejuízo, aquele dano à vítima do modo psicológico, que invade a sua intimidade de forma reiterada. Aquele comentário maldoso, aquela brincadeira de mau gosto, como se fala, mas que não é. É muito sério, atinge psicológico, pode causar inclusive depressão em crianças e adolescentes, pode mudar o comportamento desse público. Existe também um outro problema extremamente perigoso, o aliciamento online. Muitas crianças acreditam estar conversando com alguém da mesma idade, quando, na verdade, estão sendo manipuladas por adultos. Aquele contato que a criança e adolescente está ali no jogo, por exemplo, como o Roblox, que discutem muito isso, que ele é muito vulnerável a esse tipo de prática. Em rede social, como o Discord também, que é muito vulnerável. Os pais não estão atentos, não sabem com quem o filho lida. Então ali ele pode estar pensando que está jogando com uma criança e não é uma criança, é um adulto. E esse adulto pode chegar, como nós já recebemos na promotoria, a pedir fotos deles em posições sexuais, nudes, dados da família, dados da mãe, dados do pai, a localização onde a criança mora, tudo isso para torná-la refém de possíveis ameaças, de possíveis trocas, de encontros, inclusive em locais públicos. E o mais assustador é que essas situações acontecem de forma muito rápida, sem que os pais percebam, sem que a escola perceba e muitas vezes sem que a própria vítima entenda o perigo. São muitas as possibilidades de violência no ambiente virtual. E a criança e o adolescente são indivíduos em desenvolvimento, que é inclusive essa condição peculiar de desenvolvimento é o que justifica a proteção especial prevista pelo ECA. Então, se eles são indivíduos, seres em desenvolvimento, existem ali muitas fragilidades na infância e na adolescência que são próprias dessa idade, e aí é a medicina e a biologia também colaborando com essa compreensão, não é o direito falando desse desenvolvimento, né? Então, existe ali um campo, digamos, muito mais propício a exposição à violência, a exposição a incentivos negativos, a estímulos negativos, porque crianças e adolescentes raciocinam e de uma forma diferente que um adulto maduro em relação à tomada de decisões. Então, eles são
é muito tranquilo que haja muito mais facilidade na manipulação, inclusive, de algumas questões nas redes sociais por crianças e adolescentes. Então, olha só o tanto de violência que criança e adolescente está exposto, né? Nem toda violação começa com criminoso. Muitas vezes, a exposição começa dentro da própria família. Rotina, escola, localização, momentos íntimos, tudo sendo compartilhado constantemente. E quase nunca paramos para pensar até que ponto isso é prejudicial para crianças e adolescentes. Um casal, a princípio pareceu ser os pais de uma criança, de uma menina, eles estão com ela no shopping, no supermercado, algo assim, num espaço público, e aí as pessoas começam a falar com ela, começam a chamar ela pelo nome. Eu não lembro agora o nome da menina, mas vamos imaginar que o nome dela fosse Ana. Aí passa, aí alguém fala: oi, Ana, tudo bem? Como é que foi a sua prova? Aí ela começa a estranhar, os pais se olham como quem diz assim: quem é essa pessoa? E aí eles andam mais um pouquinho, uma outra pessoa: oi, Ana, o seu pai pegou você hoje no horário certo no balé? Ele sempre atrasa, né? E começaram a falar estranhos, várias coisas pra menina. Qual é a lógica disso? A vida da criança era totalmente exposta às redes sociais. Então, ela ia fazer uma prova, se postava. O pai atrasar, pegar ela no balé, se postava lá. Meu pai sempre atrasa. E aí, apesar de que em alguns momentos aparecia como se ela estivesse postando, a maior parte do tempo aparecia como se os próprios pais estivessem postando o dia a dia dela. E aí todos os estranhos sabiam tudo que ela fazia. Ou seja, essa exposição massiva da criança e do adolescente com postagens feitas pelos pais ou responsáveis pode deixar a criança vulnerável para questões de risco mesmo, né, da sua segurança. A internet faz com que as informações circulem rápido demais, e as crianças e adolescentes não têm maturidade suficiente para compreender as consequências dessa exposição. Outra questão importante a se destacar quando a gente pensa em direitos fundamentais é o próprio direito ao respeito. O artigo 17 do ECA prevê o direito ao respeito para criança e para adolescente, e uma das características, das definições, na verdade, desse direito é o respeito, por exemplo, à imagem, a preservação da saúde psíquica de crianças e adolescentes, os espaços, as crenças. Então, imagina só que, às vezes, nas redes sociais, a gente sabe que as redes sociais são um espaço absurdo de intolerância, de preconceito, de discriminação. E uma criança que faz parte, por exemplo, de um determinado grupo cultural, de um grupo religioso, enfim, ela vai para as redes sociais e assiste, visualiza discursos, está submetida a discursos de ódio que desqualificam a sua cultura, que desqualificam a sua origem, desqualificam suas crenças. Então a gente tem também aí o desrespeito ao direito ao respeito, está no artigo 17 do ECA. São uma série de direitos que estão ali violados a partir dessa exposição que as redes sociais podem provocar e do impacto negativo que se pode provocar na vida de crianças e adolescentes. Quando se fala em proteção digital, muita gente pensa imediatamente em controle, mas o ponto mais importante é a participação ativa dos responsáveis no desenvolvimento social e na saúde emocional deste indivíduo. Porque nenhuma tecnologia substitui o diálogo e muitas crianças sofrem caladas, justamente porque têm medo de contar. Então, a formação e a orientação que se dá é o caminho mais adequado. Porque quando você conversa com seu filho, com a sua filha, explicando os malefícios, se colocando como alguém que está ali exatamente para proteção, como alguém que, inclusive, pais e mães não são amigos de filhos, mas isso não quer dizer que nós não possamos ser os amigos dos nossos filhos também, no sentido de que eles se sintam seguros para conversar com a gente, né? A gente sabe que quando a criança e o adolescente não se sente seguro quanto aos pais, eles vão esconder as questões. Até porque se o pai e a mãe, o familiar, o responsável, sempre recebe as crianças quando se faz alguma coisinha errada, com um esporro absurdo, com sabe? O que a criança e o adolescente vão pensar? Caramba, se meu pai, se minha mãe, se minha avó, se meu tio, a pessoa que cuida de mim souber disso, o que ele vai fazer? Vai brigar comigo. E aí qual é o raciocínio natural de proteção, de autoproteção? Eu vou fazer de tudo para que essa pessoa não saiba, porque aí não vai ter briga comigo. Entende? Ou seja, quando a gente coloca os nossos filhos, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, num ambiente seguro, e não quer dizer que você não vai brigar, quer dizer que você vai orientar
E às vezes essa orientação pode ser sim uma chamada de atenção, ela pode ser sim uma proibição de algo que é negativo, que é desproporcional, inapropriado para a idade, mas tudo isso sempre com acolhimento, porque aí o teu filho ele vem para ti, ele vai te procurar. Os pais precisam ser aqueles que estão prontos para qualquer coisa. Por isso o acolhimento é tão importante. Crianças precisam sentir que podem pedir ajuda sem medo. Também a nossa orientação é que os pais e a família acompanhem os seus filhos, porque os pais são as pessoas mais interessadas em realmente deixar o seu filho longe de qualquer tipo de ato violador de direitos. Então esse pai ele precisa realmente ter o tempo, de separar um tempo na sua vida para acompanhar a rede social do seu filho, com quem o seu filho conversa, que assuntos que ele trata, se realmente são conversas saudáveis ou se não são saudáveis, porque elas podem ser desde essas conversas que você pode muito bem criar o seu filho da melhor forma possível, com educação, com respeito, com empatia, com tolerância, mas quando ele parte para o ambiente virtual, sem qualquer tipo de vigilância parental, ele até lá ele pode se tornar uma outra pessoa. Na frente do pai e da mãe ele age de um jeito, mas lá dentro ele pode ser agressivo, ele pode ser violento, ele pode ser racista. Então nós precisamos realmente conversar com os filhos. Proteger não é vigiar constantemente, é criar espaço para diálogo, confiança entre as crianças e os adolescentes e seus pais ou responsáveis. Porque cedo ou tarde, essas crianças e adolescentes vão ter acesso ao meio digital, então é fundamental a devida orientação. A internet não é o problema. A questão é a utilização desenfreada que viabiliza a vulnerabilidade dos jovens. E talvez proteger a infância hoje também signifique aprender a proteger o ambiente digital. E como eu disse, além do Estado, como a família e a sociedade devem também caminhar para esse sentido, porque imaginem, a premissa maior é a proteção integral. Para a proteção integral se concretizar, é preciso que existam ações que visem a essa proteção. Então, para isso, tudo tem que focar o melhor interesse da criança e do adolescente. A criança e o adolescente tem que ser prioridade absoluta. E aí, é essa, na verdade, que é toda a ideia prevista pela modificação que a Constituição Federal e o ECA trouxeram para esse novo momento no Brasil, que é o que a doutrina chama de quarta fase, né, do desenvolvimento, da evolução do direito da criança e do adolescente no Brasil. Nós deixamos para trás, aqui no século XX no Brasil, né, até 79 ali, a chamada fase tutelar, ainda baseada no direito minorista, e aí a gente inaugura a fase da proteção integral. E aí, melhor interesse da criança e do adolescente caminha lado a lado. Necessariamente ele tem que nortear as ações para que se consiga alcançar a proteção integral. No ambiente virtual, essa proteção também passa a enfrentar novos desafios. Ao longo dos últimos anos, o ambiente digital passou a fazer parte da rotina de crianças e adolescentes de maneira cada vez mais intensa. Nesse contexto, as formas de interação, comunicação e exposição também se transformaram, trazendo novos desafios para a proteção dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. As situações discutidas ao longo desse vídeo demonstram que muitas vulnerabilidades presentes no ambiente virtual atingem diretamente aspectos relacionados à dignidade, à privacidade, à saúde emocional e ao próprio desenvolvimento de crianças e adolescentes. Por esse motivo, a proteção integral prevista pelo ECA também precisa alcançar os espaços digitais, especialmente diante da velocidade com que as novas formas de violência, exposição e interação surgem no ambiente virtual. A realidade vivida por crianças e adolescentes na internet produz consequências concretas e exige atenção constante das famílias, das instituições e da própria sociedade. Garantir proteção nesse cenário continua sendo um dos grandes desafios das relações sociais e jurídicas da atualidade.